Olá! Hoje vamos mergulhar fundo no câncer gástrico. É um problema sério de saúde no mundo todo, sabe? Com números que, nossa, impressionam. Sim, é um tema complexo mesmo. E a nossa base aqui é uma revisão super completa que saiu na The Lancet, agora em 2025. Ela juntou a visão de grandes especialistas internacionais. Uma referência importante, sem dúvida. A ideia é tirar o suco, sabe? O mais importante desse material todo. Para a gente começar, um panorama rápido. O câncer de estômago é o quinto mais comum. E também o quinto que mais mata globalmente, né? Se a gente pegar os dados de 2022, Exato. Quase 1 milhão de casos novos e, assim, mais de 650 mil mortes por ano. É muita gente. muita gente. E tem variações geográficas bem marcantes. Na Ásia, América do Sul, leste europeu, as taxas são bem mais altas. Pois é. Mas, olha, tem uma coisa acontecendo na epidemiologia que realmente acende um alerta, sabe? O que seria? Nossa, isso é muito expressivo. É sim. E o curioso é que a maioria desses casos, nós mais jovens, não parece vir direto de síndromes genéticas que a gente já conhece, sabe? São esporádicos. Entendi. E muitas vezes o tumor parece ter uma biologia diferente, talvez mais agressiva. Dobrar a incidência nas gerações mais novas. Isso é um dado que realmente faz a gente parar para pensar. O que pode estar causando isso? A revisão aponta para alguns fatores de risco, né? Aponta sim. O principal fator isolado, ainda hoje, é a infecção pela bactéria Helicobacter pylori. Não tem como fugir disso. Aquela H. pylori. Essa mesma, a OMS classifica ela como carcinógeno tipo 1. E ela está ligada a cerca de 75% do risco de ter câncer gástrico. É, é muita coisa. 75%. É o principal vilão, então. É um fator de peso enorme. Mas não é só isso, claro. Dieta rica em sal, obesidade. Principalmente para aqueles tumores que ficam ali na divisa com o esôfago, sabe? A junção gastroesofágica. Sei. Fumar também conta. E tem os fatores genéticos, sim. Mutações no gene CDH1, a síndrome de Lynch, existem. Mas são raros, pelo que entendi. Bem raros na população geral. Respondem por uma fatia pequena dos casos, tipo 1 a 3% no mundo todo. A grande maioria não tem essa ligação hereditária direta. Entendi. Então, a H. pylori é mesmo o grande foco, mas outros hábitos e condições também pesam bastante. E quando o câncer já tá lá? Como a gente entende ele melhor? Porque parece que não é tudo a mesma coisa, né? Veito nenhum. É super heterogêneo. E aqui a coisa começa a ficar mais complexa e interessante. Como assim? Por muito tempo, se usou uma classificação mais antiga, a de Loren. Ela dividia em tipo intestinal ou difuso. Ajuda, mas hoje a gente vai bem além. Certo. As classificações moleculares, tipo a do projeto de Cancer Genome Atlas, o TCGA, elas deram pra gente um mapa muito mais detalhado. Um mapa molecular do tumor. Exatamente. Eles identificaram subtipos com nomes meio técnicos, sabe? Instabilidade cromossômica, instabilidade de microsatélites, que a gente chama de MSI. MSI já ouvi falar. Isso. Tem também a estabilidade genômica e os tumores ligados ao vírus Epstein-Barr, o EBV. E o que significa essa sopa de letrinhas toda na prática? Para quem está tratando ou sendo tratado, isso muda alguma coisa? Muda tudo. Muda completamente o jogo. Identificar um tumor como MSI positivo, por exemplo, nossa, é um divisor de águas. Por quê? O que tem de especial no MSI? Esses pacientes tendem a ter um prognóstico melhor, o que já é bom. E, principalmente, eles respondem muito, mas muito bem à imunoterapia. Ah, imunoterapia. Aqueles remédios que ativam a defesa do corpo? Isso. Que ajudam o próprio sistema imune a atacar o câncer. É um avanço enorme para esse grupo específico de pacientes. Essa classificação molecular não é só tipo acadêmica, entende? Ela guia o tratamento de verdade. Faz todo sentido. É a medicina de precisão na prática. E falando em tratamento, o que mais mudou além da imunoterapia para esses casos MSI? Como é o tratamento geral? Bom, a cirurgia continua sendo a base, né? Especialmente a retirada dos linfonodos ali perto do tumor, a gente chama de linfadenectomia D2. Isso para doença que não se espalhou muito a localmente avançada. Ok, cirurgia é chave. É chave, mas hoje raramente é só cirurgia. A quimioterapia antes ou depois da operação virou padrão para tumores operáveis. Ah, quimio complementar. Exato. Tem um esquema chamado FLOT,
que é uma combinação específica de drogas muito usado fora da Ásia. Ele melhorou bastante os resultados. Entendi. E a radioterapia? Então, a radioterapia depois da cirurgia, a adjuvante, ela perdeu um pouco de espaço nesse cenário, sabe? Usa-se menos hoje em dia para câncer gástrico operado. Interessante. E essas terapias mais novas, de precisão, como elas entram na jogada, principalmente quando a doença já está mais avançada? Elas são a chave hoje, justamente na doença avançada. A ideia é procurar por alvos específicos no tumor. São os biomarcadores. Biomarcadores. Isso. É fundamental testar esses marcadores antes de começar o tratamento, coisas como a proteína R2. R2, comum no câncer de mama. Exatamente. Se for positivo, abre a porta para remédios como o trastuzumab e um mais novo, o trastuzumab deruxtecana, que tem mostrado resultados ótimos. Que bom que temos mais alvos. Que outros testes são importantes? Outro teste-chave é o PDL1. A quantidade dessa proteína, medida por um placar chamado CPS, ajuda a prever se a imunoterapia com remédios como nivolumab ou pembrolizumab vai funcionar bem. Quanto maior o CPS, geralmente melhor a resposta. Certo. PDL1 e CPS. Já falamos do MSI, né? Que também é um marcador super forte para indicar resposta à imunoterapia. Sim, o MSI. E mais recentemente surgiu um alvo novo, uma proteína chamada Claudina 18.2, a CLDNI 18.2. Para ela, já existe um remédio específico, o zolbetuximab. Nossa, quanta coisa para testar! Pois é, fazer esses testes antes de começar o tratamento da doença avançada é crucial. É o que permite personalizar a terapia. Uau, é quase uma investigação personalizada para cada tumor mesmo. Mas você mencionou antes que mesmo com esses alvos, o tumor pode ser heterogêneo. O que isso quer dizer na prática? Significa que, infelizmente, mesmo dentro de um único tumor, as células não são todas iguais. Pode haver partes do tumor com um marcador e partes sem. Ou podem surgir novas mutações. Ah, entendi. Complica o tratamento, imagino. Complica. Isso explica por que às vezes o tratamento funciona super bem no começo, mas depois o câncer encontra um jeito de voltar a crescer. É um dos grandes desafios que a gente ainda enfrenta, essa heterogeneidade. Faz sentido. É uma luta constante. E em meio a toda essa tecnologia de ponta, biomarcadores, drogas novas, não podemos esquecer do básico, né? Jamais. Isso é fundamental. O suporte nutricional adequado Sim. e os cuidados paliativos. E aqui é importante dizer, cuidados paliativos não são só para o fim da vida de jeito nenhum. Certo. Eles servem para controlar sintomas, para dar qualidade de vida desde o diagnóstico da doença avançada. São essenciais. Estudos mostram que começar cedo com eles melhora os resultados gerais e o bem-estar do paciente. Então é parte integral do tratamento. Totalmente. Impacta diretamente na tolerância aos medicamentos, em como a pessoa consegue viver com a doença no dia a dia. Não é um extra, é parte do pacote de cuidados. Perfeito. Então, resumindo um pouco essa nossa conversa, o câncer gástrico continua sendo um desafio e tanto, né? E com essa tendência preocupante de aumento em jovens adultos. Continua assim, é um adversário formidável, mas o nosso entendimento da biologia do tumor avançou demais, especialmente com essas classificações moleculares que a gente falou. Sim, um mapa molecular. Exatamente. E esse conhecimento todo está levando a tratamentos mais inteligentes, mais direcionados a alvos específicos, baseados nesses biomarcadores. A era do tratamento tamanho único para todo mundo está felizmente ficando para trás no câncer gástrico avançado. Entender essa evolução toda é fundamental, né? Para a gente saber onde estamos e para onde vamos nas opções de prevenção, diagnóstico e tratamento. Sem dúvida. E fica aqui talvez uma provocação para a gente pensar, né? Sabendo que a bactéria H. pylori é responsável por 75% do risco, uma enormidade. E que já se discute fazer programas de testar e tratar em massa, especialmente em áreas de alto risco. Quais seriam os obstáculos reais, sabe? De custo, de logística, de acesso, para a gente conseguir implementar isso em escala global e realmente diminuir o peso dessa doença no mundo. É algo para a gente refletir.